Olá, queridos alunos, caros pais encarregados de educação. Eu sou o professor Eldegarda Brito, estou aqui convosco para trabalharmos mais um conteúdo. Hoje a nossa aula vai ser muito divertida, uma aula de língua portuguesa. Mas, como vocês sabem, no ano passado não terminamos de estudar todos os conteúdos. Pois bem, e vamos dar a continuidade com os conteúdos do terceiro ano. Por isso, arruma ali os teus materiais que já vamos começar. Mas também não se esqueçam das recomendações do Ministério da Saúde. E também devemos fazer a higienização das mãos, usar máscaras nos lugares públicos. Agora, hoje, convido-vos a prestar atenção numa canção que eu trouxe para vocês. Espero que gostem. Repararam o que é que eu tenho em mãos? Conhecem este objeto? Então eu vou cantar uma música e no final vão dizer-me de que objeto se trata. Meu catavento vai girando com o vento. Meu catavento vai girando com o vento. Ele é amarelo, azul e vermelho. Gira, 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 vai girando o dia inteiro. Catavento, catavento, quando brinco com você, nem vejo passar o tempo. Catavento, catavento, quando brinco com você, nem vejo passar o tempo. Gostaram, meninos? E então, como é que se chama este objeto? Muito bem, chama-se catavento. E sabem por que tem esse nome? Porque ele gira e nos mostra a direção do vento. É um dispositivo que há muitos e muitos anos os povos mais antigos utilizaram e transformaram a energia do vento, a energia mecânica, para poderem trabalhar nos moinhos e nos outros lugares. Ainda hoje podemos encontrar cataventos por aí. Em Cabo Verde não temos propriamente dita catavento, mas temos uma estação que tem muitos moinhos, não é? Parecido com este, que utilizam a energia do vento para transformar em energia elétrica. Já viram como é importante o catavento? E às vezes nem vemos o vento, nem sentimos o vento, que o vento está ali a girar, mas está. E o vento às vezes sente-se tão triste porque ninguém repara nele. Ele faz tanto trabalho, tanto esforço, mas às vezes não se reconhece. Mas é muito interessante vermos a energia do vento a ser transformada em energia elétrica que chega em nossas casas. E hoje a nossa aula vai precisamente falar do vento. E agora sim, vamos ao texto. O retrato do vento. Ó vento, isto é coisa que se faça? Não podias estar quieto para me deixares pintar? E o vento respondeu, num grande uivo. Escuta, eu deixo-te pintar, mas só com uma condição. É fazeres o meu retrato. Ó vento, como queres que eu te pinte se não tens forma nem cor? Como queres que te pinte se não te vejo? Não me vês, murmurou o vento. Então, como sabes que eu existo? E de repente, o menino percebeu o que o vento queria e deu um pulo de contente. Um quadro grande, todo dividido em quadradinhos. Num vê-se a girar moinhos, noutro andar barcos à vela e noutro
a deprejar de roupa na corda e o quadro vai chamar-se O Vento. E é o teu retrato. Entenderam, meninos? Leram juntamente com a professora? Compreenderam o texto? Muito bem! E agora, para ver se compreenderam o texto, vamos resolver alguns exercícios. Aliás, responder algumas questões. Vamos lá? Preparados? Muito bem, então vamos começar. Assinalem com V o que é verdadeiro e com F o que é falso. A linha A. O vento estava a pintar. A linha B. O vento não estava quieto. A linha C. O vento queria que o menino fizesse o seu retrato. A linha D. O vento enfureceu-se e levou tudo pelos ares. E se de facto entenderam o texto, então vamos lá. Coloquem V nas frases verdadeiras e F nas falsas. Podem começar, meninos. E já terminaram? Então vamos lá fazer a correção. Quais são as frases aqui que são verdadeiras e quais as que são falsas? O vento estava a pintar. No texto, o vento estava a pintar? Era o vento? Vamos lá ver. Não. Falso. Quem estava a pintar era o... Quem é que estava a pintar? O menino. Muito bem. Então quer dizer que a afirmação é falsa. Tá bem? E vamos à linha B. O vento não estava quieto. Verdadeira. A frase é verdadeira. De facto, o vento nunca está quieto. Está sempre em movimento, não é? E chegou lá, bem perto do menino, cheio de movimentos, muito agitado, não é? Então não estava quieto. E vamos continuar a linha C. O vento queria que o menino fizesse o seu retrato. Verdadeira ou falsa? Exato, verdadeira. Era isso que o vento queria. O vento queria chamar a atenção. Queria que alguém o visse e fizesse o seu retrato. Nós também gostamos de ver os nossos retratos, né? Também o vento quer isso. E vamos lá, a linha D. O vento enfureceu-se e levou tudo pelos ares. Será que o vento fez isso? Estava chateado? Estava nervoso? Estava muito agitado? Vamos lá ver. A frase é verdadeira ou falsa? Claro, a frase é falsa. Muito bem, meninos. Parabéns, porque compreenderam o texto. E agora, vamos ao exercício seguinte? Leiam a frase e respondam às questões. Ó vento, isto é coisa que se faça? Quem disse esta frase? Sabem? Então vamos lá responder. Quem é que disse essa frase? Então vamos lá? Foi o menino pintor. O menino pintor, aquele que estava a pintar. Muito bem, fizeram corretamente. E vamos à questão seguinte. O que aconteceu? O vento estava muito agitado, pois queria que o menino fizesse um retrato seu. Pois este foi o objetivo do vento. Queria que alguém fizesse um retrato
Ele, porque ele não tinha retrato, não é? Estava triste, ninguém conseguia vê-lo. Estava assim a andar de um lado para o outro. E queria que alguém fizesse o retrato para que as pessoas possam reconhecê-lo também como um elemento da natureza, que faz trabalhos importantes no nosso meio. E vamos continuar. O que acham da atitude do vento? Ou qual é a vossa opinião sobre a atitude do vento? E esta questão, tem a ver com a atitude do vento, quando interpelou o menino, tem várias respostas. Há pessoas que podem interpretar como uma forma errada de se chegar perto a uma pessoa e falar, não é? Porque ele estava muito agitado, não é? Mas não é, eu na minha opinião, acho que não é uma falta de educação do vento, não. Eu acho que o vento queria que alguém percebesse que ele está ali, que ele está a fazer alguma coisa importante para nós, não é? Esta é a minha opinião, porque a opinião de vocês também contam com a forma como o vento chegou, não é? Então, aqui a resposta é livre. E leiam muito bem o texto, vejam que no final há uma harmonia, não é? Entre o vento e o menino. E o menino acabou por compreender de facto o objetivo do vento. E vamos à questão seguinte. Por que razão o menino pintor não conseguia pintar o vento? Até o momento que o vento chegou ali, o menino não conseguia nada pintar o vento. Mas por quê? Já sabem? Então vamos lá à resposta? Porque não conseguia vê-lo, nem tampouco a sua cor e forma. E claro, o pintor, para pintar, ou tem que ser muito imaginativo, não é? Ou tem que ver um objeto concreto para pintar. E neste caso, o menino nem estava aí para o vento. Nunca lhe passou pela cabeça, nem prestou atenção para saber, de facto, a importância do vento. E a partir daquele momento, ele percebeu. Afinal, o vento existe e faz muitas coisas. Faz mover um moinho, faz andar um barco, faz a roupa secar a corda no nosso quintal, na nossa varanda. O vento é muito importante. E acabou por ter uma ideia maravilhosa e fez um lindo quadro com o vento, é claro. E agora, meninos, vamos à segunda parte da nossa aula. Vamos falar um bocadinho sobre os sinais de pontuação. O que são sinais de pontuação? Vamos lá descobrir? Os sinais de pontuação. Cada sinal de pontuação serve para dar ênfase a uma fala, a uma frase e expressar sentimentos como dor, alegrias, tristezas. De facto, é verdade. Todos os dias vocês escrevam frases e no finalzinho da frase colocam os sinais de pontuação, mas não colocam de uma forma à toa. Tem que ter um objetivo, não é? Quando uma pessoa expressa um sentimento, por exemplo, dá alegria a uma forma de pontuarmos essa frase. Na fala, quando nós falamos, não é? Não aparece o sinal de pontuação, mas a expressão mostra da alegria. E quando transmitimos no caderno, através da frase, não é? Colocamos o sinal de pontuação, que mostra a alegria. Não é verdade? Muito bem. Então vamos lá descobrir mais e mais coisas sobre os sinais de pontuação. Temos aqui os sinais de pontuação. Aqui temos um ponto final, não é? Aqui temos um ponto de exclamação e ali temos um ponto de interrogação. Esses 3 pontos são muito utilizados nas frases todos os dias. Eu sei, na vossa escola, vocês escrevem textos todos os dias, não é? Respondam às perguntas do professor. E é claro, para que a frase tenha sentido, para que a frase nos transmita alguma ideia, tem que ter sinal de pontuação. E sabes
que uma frase sem sinal de pontuação, ou mesmo um texto, ninguém compreende. Não transmite nenhuma ideia, algo concreto, fica algo vago, sem nenhum sentido. É por isso que é muito importante sabermos utilizar os sinais de pontuação. E vamos continuar. Um ponto final. Quando é que nós usamos um ponto final? É usado para indicar o final da frase. Isso que se chama ponto final. A frase terminou. Um ponto simples. A seguir, temos aqui o exemplo. O vento queria que o menino fizesse o seu retrato. Não é? E temos ali o ponto no final. Terminou a frase. Colocamos o ponto final. Ponto de exclamação é usado para expressar tristezas, admiração, surpresa, medo. Sempre que nós exprimimos esses sentimentos, normalmente utilizamos ponto de exclamação. Por exemplo, temos aqui a frase: que lindo retrato vou fazer. Não é? A pessoa está a exclamar de alegria. E a seguir temos ponto de interrogação. É usado para formular uma pergunta. Quando quisermos fazer perguntas, normalmente utilizamos ponto de interrogação. Reparem, exemplo. Então, como sabes que eu existo? Ali está-se a fazer uma pergunta. E no finalzinho temos o ponto de interrogação. Então, meninos, já conhecem todos esses pontos e já sabem também quando é que devemos usá-las, ou usá-los mais concretamente. E agora, vamos continuar. Frase. O que é uma frase? É um conjunto de palavras organizadas e com sentido. Começa por uma letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação. Qualquer frase representa um tipo de acordo com a intenção de quem usa. Quando falamos de frase, nós temos que ter algo organizado na nossa cabeça, não é? Então, frase é um conjunto de palavras que nós utilizamos de uma forma organizada e exprimimos aquilo que pensamos, exprimimos uma ideia, né? E uma frase sempre termina por um sinal de pontuação. Pode ser um ponto final, pode ser um ponto de exclamação, pode ser um ponto de interrogação. Basta, tem que terminar com um ponto. Tá bem? E vamos continuar aqui. E o que é que a frase representa? A frase representa sempre a intenção, que eu já disse, uma ideia. Exemplo, o vento não estava quieto. Aqui está a nos informar, não é? Que o vento, de facto, estava agitado. O vento não estava quieto. Está a nos dar uma informação. E no finalzinho tem lá um ponto. Muito bem. Agora vamos ver tipos de frase. As frases não são todas elas iguais. São diferentes. Diferentes por quê? Porque cada frase transmite-nos uma ideia. Transmite-nos uma informação. Cada frase traz uma coisa nova. E também, cada tipo de frase tem um ponto no finalzinho. E os pontos não são todos eles iguais. São diferentes. E vamos ver nos tipos de frase o que é que acontece com os sinais de pontuação e com a ideia que a frase nos transmite. Então, a entoação das frases faladas, quando falamos, é dada às frases escritas pelos sinais, quando transmitimos através de palavras, de pontuação. Utilizamos sinais de pontuação. Há 4 tipos de frases. Frase do tipo declarativo ou informativo. A própria palavra nos diz que tipo de frase é.
declarativo informativo. Quer dizer, dá-nos uma declaração ou informação, transmite-nos algo. Por isso é chamado de frase declarativo ou informativo. E a frase do tipo declarativo ou informativo termina sempre por um sinal de ponto. Ponto final. Não é? Sempre. Então vamos lá ler o que está aqui. Quando uma frase termina com um ponto final e transmite uma informação ou uma ideia, esta frase é do tipo declarativo. Dá-nos uma informação. Exemplo: o menino não viu o vento. O menino não viu o vento. Está a nos transmitir uma informação que o menino não viu o vento. E ficamos a saber. E vamos para mais um tipo de frase. Frase do tipo exclamativo. Quando é que dizemos que uma frase é do tipo exclamativo? Quando esta frase nos transmite sensações de alegria, de tristeza, né? Emoções. E também termina por um ponto de exclamação. Meninos, não se esqueçam, ponto de exclamação. É uma barra com pontinho por baixo. E vamos ver o que é que nos diz esta frase, ou este tipo de frase. Temos aqui, quando uma frase termina por um ponto de exclamação e exprime alegria, admiração, surpresa. Exemplo: que lindo retrato vou fazer. Aqui nesta frase, vimos que a pessoa está a nos transmitir uma certa alegria, está contente porque descobriu que vai fazer algo espetacular. Está feliz. Por isso, a frase termina por um ponto de exclamação. E vamos ver a frase seguinte. A frase seguinte é a frase do tipo interrogativo. Quando uma frase termina por um ponto de interrogação, indica que se faz uma pergunta, logo a frase é do tipo interrogativo, meninos. A própria palavra nos leva a isso. Vocês estão a ver? Interrogativo, interrogação. Estão a ver? Tem algo a ver. Então, a frase do tipo interrogativo termina por um ponto de interrogação. Repararam? Por quê? Porque fazemos uma pergunta, porque questionamos. E vejam o exemplo da frase. Ó vento, isto é coisa que se faça? É uma pergunta que o menino fez ao vento. Entenderam, meninos? Distinguiram? E tem mais uma frase. E vamos ver qual é? A frase do tipo imperativo. Meninos, muita atenção. Eu queria que prestassem atenção, porque muitos meninos fazem confusão, né? Na frase do tipo imperativo. Por quê? Porque é uma frase que pode terminar por um ponto de exclamação ou por um ponto final. Mas isso, não é isso que define que uma frase é do tipo imperativo. Agora vamos ao fundo ver o que uma frase do tipo imperativo quer nos transmitir. Aí sim é que vais descobrir. Se a frase nos transmitir a ideia de ordem, quando se dá uma ordem, quando se faz um pedido, não é? Aí nós podemos dizer que é uma frase do tipo imperativo. Pode terminar por um ponto final, pode terminar por um ponto de exclamação. Por exemplo, se eu disser assim: João, vem cá, por favor. Eu estou a dar uma ordem. Estão a ver? E então eu vejo logo que é frase do tipo imperativo. Pode terminar por um ponto final, mas pode terminar também, se for assim muito exaltado, pode terminar por um ponto de exclamação. Se eu disser, Maria, sai! Aí está a dar uma ordem, mas com uma certa expressividade. Aí sim, tem o ponto de exclamação. Estou a dar uma ordem. Estão a ver?
Ou quando faço um pedido, empresta-me o teu lápis, por favor. Estou a fazer um pedido. É uma frase do tipo imperativo. Entenderam, meninos? Não vão pelos sinais, vão pelas ideias que as frases nos transmitem. Então vamos lá? Quando uma frase termina com um ponto final ou ponto de exclamação, exprime-se uma ordem ou faz-se um pedido, então é uma frase do tipo imperativo. Entenderam? E agora, exemplo: ó vento, fique quieto, por favor. Está a fazer um pedido ao vento, meninos. Muito bem. Meninos, entenderam? Conseguiram distinguir os 4 tipos de frase? Muito bem. Isso é muito importante. E agora vamos continuar. Mas já sabem que posteriormente a professora vai indicar as páginas do vosso livro que terão de resolver alguns exercícios. Agora vamos continuar com a matéria. Formas de frase. As frases também apresentam 2 formas diferentes. Sabias? Aliás, sabiam, meninos? A forma afirmativa e a forma negativa. As 2 formas. E vamos ver qual é a diferença. A frase pode ter 2 formas, já disse, forma afirmativa. Quando se afirma uma ideia. O que é afirmar? Não é? Quando eu digo que realmente é isso. Não é? A afirmação é isso. E agora vamos ver exemplo de frase afirmativa. O que tem lá nesta frase que nos leva a dizer que é uma frase do tipo, ou seja, da forma afirmativa? Eu vi o vento. Eu vi. Eu afirmo que eu vi o vento. Eu não estou a negar nada. Estou a dizer que sim, que eu vi o vento. Então, uma frase do tipo, ou seja, da forma afirmativa. A professora está sempre a trocar, não é? Estamos a falar da forma, meninos. Da forma afirmativa. Tipo, já passou. E agora, vamos ver em que consiste a frase na forma negativa. Vamos lá? Forma negativa. Quando se nega uma ideia. Quando se nega uma ideia. O que é isso? Quando nós não, como é que eu diria? Não estamos de acordo. Ou negamos utilizando expressões que negam aquilo que é afirmativo. Ok? Então vamos lá ver o exemplo. Eu não vi o vento. Alguém disse antes, eu vi o vento, na afirmativa. E agora, na forma negativa, alguém disse, eu não vi o vento. Negou-se algo. Tá bem? Utilizando a expressão, a palavrinha não. Entendido? Muito bem. E agora vamos continuar aqui embaixo. Uma frase na negativa tem que ter obrigatoriamente um advérbio de negação, como por exemplo, não, nunca ou jamais. Uma frase para ser negativa, meninos, tem que ter uma dessas expressões, tá bem? Ou não, ou nunca, ou jamais. O menino poderia dizer, eu nunca vi o vento. Também uma frase está na forma negativa. Entenderam, menino? Ó, meninos que estão lá em casa, entenderam? Muito bem, então vamos lá. E agora a professora vai ler os exercícios que terão de fazer em casa. Prestem atenção. Façam corresponder cada sinal de pontuação ao seu nome. Temos aqui, na frase declarativa, ou do tipo declarativo, utilizamos qual dos sinais? Os meninos que estão a ouvir podem pôr os sinais à frente desta expressão que eu acabei de dizer. Na frase do tipo declarativo, à frente ponham lá
o sinal que utilizam. Na frase do tipo interrogativo, vocês vão pôr também ou ligar aqui. Para os meninos que estão a escrever, que estão a ver, vão ligar. Os meninos que estão a me ouvir vão escrever os sinais à frente. Na frase do tipo exclamativo, já sabem também, devem ligar com o sinal correspondente. Na frase do tipo imperativo, a mesma coisa. Entendido? O exercício seguinte. Utilizem os sinais de pontuação que estão no quadro ao lado para pontuarem as frases. Ao lado temos 3 sinais de pontuação: ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. E temos a frase: a minha mãe é bonita. Vais utilizar um desses pontos nesta frase. A frase seguinte é: queres brincar comigo? E vais também utilizar um desses sinais para pontuar a frase. A frase seguinte é: João, vai tomar banho. E a mesma coisa, vais procurar o sinal mais adequado para esta frase. A frase de o pai comprou o pão. Também a mesma coisa, procura o sinal e coloca. E a última frase, parabéns, mãe. Também vais procurar o sinal adequado para esta frase. Entenderam? Então vamos ao trabalho. E o exercício seguinte, o exercício 3. Escrevam de novo as frases na forma negativa. Meninos, vocês terão de escrever as frases que eu vou ler logo a seguir na forma negativa. Os livros são meus. Vocês vão escrever por baixo esta mesma frase na forma negativa. Da minha janela vejo o jardim. Escrevam esta frase na forma negativa. E por último, por favor, rega as flores. Escrevam esta frase na forma negativa. Agora, eu tenho aqui o exercício 4, um conjunto de frases. Vocês terão de identificar qual é o tipo e qual é a forma. Ok? Então, eu tenho aqui. Vou só vos dar um exemplo. Eu tenho o primeiro exemplo assim. Menino, o que estás a fazer? E sabem como que eu caracterizei essa frase? Essa frase é do tipo interrogativo e também está na forma afirmativa. Tá bem? E agora a frase seguinte, ou as frases seguintes, vocês terão de fazer a mesma coisa. Estou a pintar o retrato do vento. Tem um ponto final. Depois, que lindo retrato. A seguir, o vento não me disse para pintar. E a última frase. Não faças um retrato para mim, por favor. Então, vocês têm 4 frases e terão de classificá-los. Ou seja, de caracterizar, dizer se é uma frase afirmativa, do tipo declarativo ou informativo, se é uma frase do tipo interrogativo, se é uma frase do tipo exclamativo, assim sucessivamente. E também se está na forma negativa ou afirmativa. E agora, meninos, estão a lembrar o que é que vimos hoje na aula de língua portuguesa? Ah, muito bem! Então hoje vimos o que é? Fizemos a leitura e compreensão de um texto que fala sobre o vento, mas também estudamos tipos e formas de frase. E estão a lembrar os tipos e as formas de frase? Estão a lembrar do vento que queria ver o seu retrato? Ah, muito bem! Estou muito contente porque sei que todos compreenderam a aula de hoje. E agora, meus meninos, terminamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e marcamos encontro aqui amanhã no Aprender e Estudar em Casa. Fiquem bem! Tchau!